gente sabe, irmãos, que o Evangelho de João, ele foi um evangelho a posteriori, né? Ele foi escrito lá por volta do ano 90, depois que todos os outros 3 evangelhos, ditos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já estavam rodando na igreja há muito tempo. Mas João sentiu a necessidade de escrever um evangelho diferente. Um evangelho com discursos longos de Jesus e principalmente para provar que Jesus era o Filho de Deus. Inclusive ele escreve isso no final do seu evangelho, no capítulo 20, ele diz: e isto foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e crendo, vocês tenham vida no seu nome. É um evangelho muito diferente, mas não menos histórico. Aliás, de acordo com os comentaristas, um dos mais históricos, cronologicamente escritos, embora tão diferente dos outros 3. Por exemplo, no Evangelho de João tem o discurso e o sermão mais longo de Jesus. Não é o Sermão do Monte, é exatamente o sermão de João 13, 14, 15, 16 e 17. Olha como é grande. É o discurso final de Jesus a caminho do Getsêmani e quando estava na ceia com seus discípulos. É no Evangelho de João, por exemplo, que tem o lava-pés. Só o Evangelho de João narra o lava-pés. E João capítulo 13 começa com o lava-pés. Ele começa com um gesto dramático de Jesus para dramatizar um pouco a própria missão do Filho, que não é ser servido, mas é servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. E instruir os seus discípulos a fazerem igual. A Bíblia diz que depois que Jesus termina a ceia, ele coloca de novo a vestimenta e faz uma pergunta aos seus discípulos: vocês compreenderam o que eu vos fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e é verdade, eu sou. É no Evangelho de João que as grandes declarações do eu sou são postas nos lábios do nosso Senhor. E ele diz: olha, eu sou o Mestre. E eu, sendo Mestre, vos lavei os pés. Quanto mais vós, que sois meus discípulos, deveis lavar os pés uns dos outros. Pastor, quer dizer que Jesus deixou uma ordenança para a igreja começar a lavar o pé um do outro? Não. Embora eu acho que o lava-pés é uma prática que de repente a gente precisa fazer, para a gente poder estreitar um pouco mais a nossa humildade e, acima de tudo, o nosso senso de serviço às pessoas. E Jesus, então, irmãos, ele inicia esse longo sermão com um gesto dramático do lava-pés. E ele então termina dizendo isso: olha, eu, sendo mestre e Senhor, lavei os vossos pés, e vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque vocês estão limpos, mas nem todos vocês estão limpos, porque na realidade um dentre vós não estáis limpos. E ele então parte para o texto que eu quero ler com vocês dentro do lava-pés. Versículo 21 diz assim: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, que a gente sabe que é o apóstolo João. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Isso é uma prova incontestável que Judas não era salvo, está vendo? Nunca tinha sido. Entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Que coisa interessante. Jesus nunca foi pego de surpresa por nada e nem por ninguém. Ele não errou escolhendo Judas, mas Judas tinha total responsabilidade pelos seus atos e gestos. E Jesus, a priori, ele tinha um pleno e perfeito conhecimento de tudo aquilo que Judas já havia sido alvo e feito com os escribas e os fariseus, tramando
no jardim do Getsêmani prender Jesus. Jesus sabe tudo, irmãos. É bobagem a gente pensar que a gente esconde alguma coisa do Senhor, porque, como diz as Escrituras, tudo está patente aos olhos daquele que tudo vê, tudo sabe. A priori, conhece todas as coisas. E o texto aqui diz isso. O que pretendes fazer, Jesus disse a ele e a todos aqueles que estavam à mesa, faze-o depressa. Versículo 28. Nenhum, porém, do que estavam à mesa, que eram os 12, percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa. O que significa isso, pastor? A Bíblia diz que Judas era o tesoureiro do colégio apostólico. Ele era o Roberto da IPVO, entende? Era ele quem cuidava dos donativos que as pessoas ofertavam para o ministério itinerante de Jesus. Então ele cuidava da bolsa, entende? Um sinal de que era ele quem era o tesoureiro do grupo. Verso 29. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Versículo 30, ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Interessante, irmãos, que quando a gente vê Judas e Jesus, a gente vê como o contraste aqui se acentua. O contraste entre Judas e Jesus é uma coisa assim, gritante. É o cume dos contrastes. O perfeito e o vil. O melhor e o pior. O que se entrega e o que o entrega. O doador e o traidor. O abençoado e o maldito. O santo e o corrupto. A gente vê sentado na mesma mesa, irmãos, diametralmente opostos, talvez o maior contraste da história. Jesus e Judas. Mas a história de Judas também não é apenas um dos maiores contrastes da história, comparando com Cristo, mas também é uma das maiores tragédias da história. Eu não sei se você sabe, a tragédia é um gênero literário que surgiu na Grécia Antiga, por volta do século VI antes de Cristo. Existiram alguns grandes escritores de tragédias no passado, e essas tragédias foram traduzidas e nós a temos hoje na nossa literatura em português. Por exemplo, nós temos a figura de Eurípides, Sófocles, que foram homens lá atrás, 6 séculos antes de Cristo, que começaram a escrever esse gênero literário que a princípio era um gênero literário de caráter religioso. Ele tratava de deuses e homens. Por exemplo, a tragédia de Ésquilo, que a gente conhece um pouco, você que estudou e conhece um pouco de literatura, é o título de Prometeu acorrentado. Lembra de Prometeu? Prometeu era o filho de Zeus, isso é a tragédia de Ésquilo. Prometeu era filho de Zeus que roubou o fogo dos deuses. Você já ouviu falar sobre isso? E ele roubou o fogo dos deuses e deu o fogo aos homens. Essa tragédia foi escrita no século VI a.C. por Ésquilo. E Zeus, contrariado porque o seu filho tomou o fogo das suas mãos, é claro que as tragédias eram ficção, eram um mito. Mas isso ficou marcado, porque por trás desse mito tem algumas histórias interessantes. Zeus ficou tão irado com seu filho Prometeu, dele ter roubado o fogo dos deuses e entregue aos homens. E aí os homens começaram a civilização humana, por causa do fogo, que ele condenou seu filho a um castigo muito cruel. Ele pegou o Prometeu e acorrentou o seu filho num poste de madeira. E todos os dias ele deu ordem para que um corvo viesse e comesse e bicasse o seu fígado. Todos os dias. E o interessante é que nessa tragédia, de Ésquilo, Prometeu ficou preso por 30.000 anos. É um tempo infinito. E acontecia uma coisa trágica com Prometeu. Quando a águia do céu vinha e bicava o seu fígado, ele sentia dores horríveis.
e ele pedia para si a morte, mas o seu pai, Zeus, Deus muito cruel, ele regenerava o fígado de Prometeu ao final do dia. E ao final do dia o seu fígado e sua pele estava lisinha, sendo que as aves do céu, a águia outro dia vinha de novo e bicava, e ele sentia dores lacinantes todos os dias. E ele nem podia pedir para si a morte, porque todos os dias o seu corpo se regenerava. Isso é uma tragédia, irmãos, do século VI, mas eu vou dizer uma coisa para você. A maior tragédia da história não foi de Prometeu acorrentado. A maior tragédia da história não foi, por exemplo, Medeia, de Eurípides, que você já deve ter ouvido falar. A maior tragédia da história não foi uma obra mitológica de ficção. A maior tragédia da história foi a tragédia de um homem que viveu nessa terra 24 horas na presença do Filho de Deus e teve um final trágico. A maior tragédia da história não foi de Prometeu acorrentado. A maior tragédia já vivida por um homem foi vivida por Judas Iscariotes. Eu chego a dizer que o relacionamento de Judas com Cristo foi a maior tragédia já vivida por alguém nessa história. Foi o máximo da tragédia que alguém já pôde ser protagonista nessa vida. A história de Judas e a tragédia de Judas, na minha humilde opinião, elas suplantam muito todas as tragédias que já foram escritas e vividas por quem quer que seja. A maior tragédia da história foi protagonizada por Judas Iscariotes. E eu vou dar a você rapidamente 3 razões pelas quais que a vida desse homem foi a maior tragédia da história. A primeira delas, irmãos, é porque Judas, ele foi o exemplo de alguém que teve a maior de todas as oportunidades e a perdeu. Se você der uma olhadinha no versículo 18 de João 13, Jesus diz assim: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. A ironia, irmãos, é que Judas foi um dos escolhidos por Cristo, como diz Lucas capítulo 6, depois que Jesus sobe ao monte e passa a noite inteira em oração, pedindo a Deus a direção para escolher os seus 12. E o texto de Lucas 6, Mateus 3, Marcos 3 e Mateus 10 narram os nomes dos seus apóstolos ou discípulos. E em todos eles, o último nome citado é de Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mas veja, querido, que Judas foi escolhido. Ele estava junto com o colégio apostólico de Cristo. Ele talvez fora um homem como os outros 11 que tiveram uma única e rica oportunidade que homem nenhum teve. Você quer ver uma coisa? Quando João Batista apareceu batizando no Jordão, Jesus então deu um testemunho a respeito de João Batista, está lá em Lucas 7, dizendo o seguinte: o que vocês saíram a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Quem que vocês saíram para ver? Um homem que se veste com roupas finas e habita no palácio? Quem que vocês saíram para ver? Um profeta? Pois eu vos digo que dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Que frase enigmática, irmãos. Você imagina só João maior do que Moisés? João maior do que Elias? João maior do que aqueles grandes homens do Velho Testamento, do que Abraão? Mas Jesus diz para eles: ninguém dentre os nascidos de mulher. Sabe o que isso inclui, irmãos? Desde Adão até o último homem na face da terra. Ele diz que é maior do que João Batista. Por que Jesus disse isso sobre João Batista? Porque na realidade, todos os profetas, até João, profetizaram a respeito da promessa que viria. Ele foi o único que viu.
É por isso que o texto diz que Jesus diz que dentre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João. Por quê? Porque imagina que todos eles, de forma muito bonita, imagina Isaías 53, narrando a paixão de Cristo de forma tão delicada e tão bonita e tão poética, mas ele só anteviu aquele glorioso Messias. Mas João Batista foi aquele que conviveu com Jesus, era primo de Jesus, e quando ele inicia o seu ministério, ele pode ver o Messias encarnado na pessoa de Cristo Jesus. Agora preste atenção numa coisa: João teve muito pouco contato com Cristo. João apenas batizou Jesus. E depois do batismo de Jesus por João Batista, João continuou o seu ministério num canto do Jordão e Jesus foi para Galileia. Talvez eles se viram uma ou duas vezes no máximo, até a morte de João por Herodes decapitado. Mas preste atenção, irmãos. Judas conviveu com Jesus 3 anos ininterruptos. Todos os dias. Ele dormia com ele. Ele acordava com ele, ele comia com ele, ele vivia com ele, irmãos. Você imagina que privilégio esse homem teve? Durante 24 horas, durante 3 anos ou 3 anos e meio, conforme o Evangelho de João descreve, Judas conviveu com todos os gestos, todas as palavras, todos os milagres, tudo aquilo que impactou tanto a vida deles e de tantas pessoas, a ternura, o encantamento, o amor, tudo aquilo que Jesus fez e representava e falava, Judas foi testemunha ocular. Ele teve todas as oportunidades, irmãos. Ele teve a maior de todas as oportunidades. Ele conviveu com o Messias encarnado. Se você depois virar um pouco as páginas da sua Bíblia, não faça isso agora, depois, e iniciar o Evangelho de João, e iniciar as cartas de João, ele sempre inicia assim, quer ver? Eu vou falar a vocês a respeito do verbo da vida, aquele que nós vimos, aquele que nós apalpamos, aquele que nós contemplamos com os nossos olhos. O que João quer dizer é o seguinte: nós vivemos com ele, nós tocamos nele, nós comemos com ele, nós durante 3 anos tivemos o privilégio de conviver com esse homem. E não se esqueça, Judas estava lá. É por isso, querido, a vida de Judas é uma tragédia inigualável. Por quê, pastor? Porque, em primeiro lugar, ele é o exemplo de alguém que teve a maior de todas as oportunidades, mas ele a perdeu. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo tem essa tônica em muitas das suas cartas aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Paulo sempre escreve dizendo assim: aproveitai as oportunidades. Quantas oportunidades, irmãos, hoje nós temos? Quantas portas hoje se abrem para que nós possamos nos aproximar de Cristo? E quantas oportunidades nós temos perdido? Como às vezes nós desdenhamos de ricas oportunidades por causa dessa liberdade que nós ainda temos, por exemplo, de cultuar o Senhor. Mas a tragédia, irmãos, de Judas, ela foi a maior de todas. Por quê? Porque ele teve a maior de todas as oportunidades, mas ele a perdeu. Cuidado, querido, para que você não se perca. Cuidado para que você não desdenhe das oportunidades que Deus tem te dado de conhecer esse Deus maravilhoso, de se aproximar de Cristo, de conhecer a sua palavra. É claro que hoje nós não temos o Jesus encarnado, como Judas teve, viveu, tocou, comeu com ele, mas hoje nós temos algo maravilhoso, o Deus Emanuel dentro de nós. O Espírito Santo que nos foi outorgado, o penhor da nossa herança. Querido, não o perca, não o apague, não se distancie dele, para que a sua vida não termine, talvez, numa tragédia. Em segundo lugar, pastor, por que a história de Judas é a maior tragédia já vivida na face da terra? Porque Judas, irmãos, também
ele é o exemplo de alguém que, ao invés de caminhando com Jesus, crescer em santidade, estava se tornando um instrumento do diabo. Versículo 27. O texto diz o seguinte: e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Veja, querido, que Satanás entra em Judas no final do ministério de Jesus. O texto não diz que Satanás entrou em Judas no início. O texto não diz que Satanás entrou em Judas no meio. O texto diz que Satanás entrou em Judas quando aquele gesto emblemático de comer o pão dado pelas mãos do Senhor, a Bíblia diz que se consumou toda aquela expectativa maligna que já havia sido construída no coração de Judas ao longo dos 3 anos. Dr. Charles Swindoll, falando sobre o ministério de Jesus num dos seus livros que se chama Jesus, ele fala o seguinte: Judas era aquele que andava com Jesus, mas seguia Satanás. E quando a gente olha, irmãos, para alguns textos das Escrituras, a gente vê que, assim como a santidade é um caminho em construção, a malignidade também. Talvez seja por isso que o livro de Provérbios, ele nos exorta e nos diz que um abismo chama o outro abismo. Não se esqueça, querido, que há um caminho com Cristo de santificação, que ele é progressivo, mas fique atento, há um caminho de corrupção que é também progressivo. Nós crescemos em santidade diante de Deus, mas nós crescemos em corrupção longe de Deus. E isso, irmãos, infelizmente aconteceu com Judas. Ele andava com Jesus, mas ele não seguia Jesus. Ele andava com Jesus, mas ele seguia o diabo. E se você der uma olhada em alguns textos na Bíblia, por exemplo, em João capítulo 12, você não precisa ir lá, versículo 4 a 6, o texto diz que Judas era um ladrão e avarento. Ele já tinha um coração cobiçoso. Ele já tinha um caráter desvirtuado. O texto diz que ele roubava do que tinha na bolsa, ele se usufruía de donativos que pessoas de bem davam para o ministério de Cristo em benefício próprio. Veja, querido, que a malignidade ela se instala, mas ela pode ter um aumento progressivo dependendo dos gestos e dos atos que você escolhe. Por exemplo, em Mateus capítulo 26, a Bíblia diz que Judas se adianta, vai até as autoridades e arma um plano para trair Jesus. Não foram as autoridades que foram atrás dele, foi ele que foi lá. Foi ele que viu a ocasião da festa da Páscoa, uma boa ocasião para tramar a prisão de Jesus. E foi ele, irmãos, lá em Mateus 26, está muito claro o texto, que arma e trama tudo aquilo que aconteceu no jardim do Getsêmani. Quando a gente olha para Judas, a gente vê que ele já era ambicioso, avarento, traidor, desde o início. Por exemplo, em Mateus versículo 26, Mateus capítulo 26, no versículo 50, naquela noite fatídica do Getsêmani, Jesus de forma tão vil, irmãos, é traído por um beijo. O Oriente Médio até hoje os homens beijam uns aos outros, viu? É perigoso ir no Oriente Médio. Porque no Oriente Médio o pessoal tem um negócio de abraçar você, passar a mão em você, beijar você, que é um negócio esquisito. Os homens lá dão 3 beijinhos, e se você de repente não tirar o rosto, eles vão dando até um negócio. É cultura do homem oriental beijar no rosto. E o interessante é que eles não beijam qualquer pessoa. O homem oriental beija o amigo. E veja, irmãos, que Judas é tão vil, ele é um homem com um caráter tão maligno, que ele traz Jesus com um beijo. E Jesus, de repente, quando ele vem e dá um beijo em Jesus, para identificar Jesus naquela noite escura no Getsêmani, Jesus olha para ele e fala assim: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Como um amigo eu te tratei, e você agora como um amigo me traiu. Veja, querido, que Judas construiu
um caráter maligno que ele já era ao longo de todo o tempo, e na ceia ele revelou, irmãos, a quem ele seguia, e Satanás entrou nele. Aí sim, a obra foi consumada. Aquele homem que não for alcançado pela graça de Deus, não for a habitação do Espírito Santo, a sua casa se encontrava vazia, varrida e ornamentada. E o texto diz que quando ele come o bocado de pão dado por Jesus... Agora uma coisa, irmãos, me permitam. Até o final, Jesus tratou Judas com alta consideração. Você já convidou alguém para comer na sua casa? Já, Grazi? Claro, né? Quando vem um convidado na sua casa e ele se senta à mesa, o que um bom anfitrião faz? Quando a pessoa é bem educada, né? Serve quem primeiro? O convidado. Quando alguém é convidado, um convidado que você quer estimar, pelo menos a boa etiqueta e a boa educação, fazem isso. A pessoa se assenta à mesa, você, por favor, pastor, me dá o prato, por favor, Júlio, por favor, meu amigo, me dá o prato, quero servir o senhor. Aí o primeiro prato é para quem? Não é para o convidado? Coisa linda, irmãos. Jesus até o final, ele tratou Judas com extrema consideração. Sabe por quê? Porque o primeiro pedaço de pão foi dado para quem? Para ele. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, Judas, eu vou te dar todas as chances desse mundo, de você se redimir do mal que está implantado no seu coração. E até no final, irmãos, na ceia, depois de lavar os pés de Judas, você já imaginou a cena dessa? Você já imaginou o constrangimento do coração de Judas, tendo já armado a traição toda, vendo Cristo lavando os seus pés? E quando ele lava os pés e se assenta na mesa, ele parte o pão, e o primeiro pedaço que ele dá, ele não dá para João. João era o discípulo amado, né? Que se reclinava no seu peito. E ele dá o pedaço de pão para Judas. E a Bíblia diz que quando Judas come o pão, não houve arrependimento, não houve tentativa de mudança, não houve nenhuma reflexão. O que houve foi que ele vendeu a sua alma ao diabo. E sabe o que o texto diz? Satanás entrou nele. Pastor, por que a vida de Judas é a maior tragédia já vivida? Porque certamente, irmãos, ele é alguém que andou com Jesus, viu o ensino de Jesus. Aquele que vivera com a luz, ele não foi alvo dessa luz. Pelo contrário, ao invés de crescer em santidade, caminhando com o Mestre, como todos nós devemos caminhar com Cristo e crescer em santidade, a Bíblia diz que Judas estava se tornando aos poucos um instrumento de Satanás. E no final, o senhorio de Satanás tomou conta dele. Essa é a segunda razão, irmãos, da trágica experiência desse homem. Primeiro, porque ele teve todas as oportunidades desse mundo e a perdeu. Eu vou perguntar uma coisa, irmãos: até quando? Até quando nós a teremos? Até quando nós experimentaremos um Deus de amor e de bondade? E até quando nós vamos desdenhar desse Deus? Até quando, irmãos, nós vamos passar incólume a essas ricas e maravilhosas oportunidades que Cristo tem nos dado, para nós abraçarmos de forma mais intensa e comprometida a Cristo, o seu reino, e obedecê-lo de todo o nosso coração? Não torne a sua vida uma tragédia, porque Deus não quer isso para ninguém. A gente vê que a vida de Judas também, irmãos, foi a maior tragédia, porque ao invés dele caminhando com Cristo, aprimorar o seu caráter, piorou. Pastor, como é possível isso? Mas é possível, irmãos. A dureza do coração do homem é um negócio tão difícil, que Jesus falou até do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é imperdoável. O ser humano é tão maligno, irmãos, nos seus intentos,
que existe determinados comportamentos humanos que não têm perdão. E Judas foi um deles. Até no último instante, irmãos, as mãos encantadoras e doces de Cristo se estenderam a ele, mas ele as rejeitou. Até no último instante de vida terrena de Cristo, ele tratou Judas com extrema gentileza, bondade e distinção. O vil, o traidor, o desgraçado, na acepção do termo, né? Aquele que foi isento da graça, o maligno, o corrupto, aquele que armava pelas costas. Jesus, irmãos, cita o Salmo 41, é um salmo de Davi. Aquele que comia do meu pão, aquele que sentava na minha mesa, levantou contra mim o seu calcanhar. Isso é palavra de Davi contra os seus inimigos, que eram amigos e viraram traidores. E que na verdade, Jesus tomou para si esse salmo messiânico. E aqui ele cita Davi, o meu amigo, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Agora, querido, Jesus até o fim estende a mão para o traidor. Tome cuidado, querido, para que a caminhada com Cristo não endureça você, mas amoleça você. Tome cuidado para a caminhada com Cristo não ser tão longe dele, que ao invés do seu coração crescer em santidade, o seu coração cresce em malignidade. Pastor, é possível a gente andar com Jesus e de repente seguir o diabo? Opa, está o exemplo de Judas. Mas eu espero que seja só o dele. Porque, irmão, se foi isso, é a maior tragédia da história. Alguém que se assenta num banco, alguém que ouve uma pregação, alguém que às vezes até canta um louvor, mas tem seguido o diabo com seus gestos lá fora. Essa talvez seja uma das maiores tragédias do ser humano, viver uma capa de religiosidade mentirosa, mas muitas vezes ser vendido nas suas atitudes e gestos ao diabo e não a Cristo. Pastor, por que a vida de Judas se tornou a maior tragédia da história? Porque ele teve tudo para crescer em santidade e purificar o seu caráter, mas ao contrário, ele cresceu em malignidade e ele terminou sendo alvo da habitação do diabo. Eu não sei se você já viu alguém endemoniado. Já viu? É uma coisa terrível, é uma coisa deplorável, é uma coisa que chega a dar pena. O que o diabo pode fazer com um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus? Pastor, por que Deus permite essas coisas? A pergunta está errada. A pergunta deveria ser: por que essas pessoas buscam essas coisas? Essa é a pergunta certa. Simples, aí a resposta torna simples. Elas buscam essas coisas porque ao invés de se aproximar de Cristo e se santificar, elas querem distância de Cristo e elas se corrompem cada vez mais. Mas nós seguimos a Cristo, amém? Seguimos a Ele de perto. Queremos ser santificados pelo Senhor. Queremos que Cristo nos mude. Queremos que Ele nos transforme. Queremos que Ele nos torne a semelhança dEle, como diz Romanos 8, 26 a 28. Queremos que todas as coisas cooperem para o nosso bem, a fim de que nós nos tornemos a semelhança de Jesus Cristo. Queremos, irmãos, crescer em santidade. Queremos o pecado sendo mortificado em nós. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais semelhante a Ele nos tornamos. E quanto mais nos distanciamos de Cristo, mais parecidos
com o pecado e a corrupção da carne do diabo, também nos tornamos. É por isso que Jesus alerta para mim e para você o seguinte: quem não é por nós não tem meio termo. Não há meio termo no reino de Deus. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós é contra nós. Não tem jeito, irmãos. Ou nós nos aproximamos de Cristo e Cristo começa a trabalhar em nós para que o caráter dele seja moldado em mim, ou, querido, eu vou ser trabalhado pelo pecado. E se a gente não cuidar, e se você não for um salvo crente em Jesus Cristo, o templo do Espírito Santo, você pode ser alvo da habitação do diabo. É trágica a vida de Judas. É trágico, querido, porque ele teve tudo. Todas as oportunidades lhe foram dadas. Imagina só um homem que estava no barco com Jesus, numa tempestade em alto mar, e viu Jesus às 3 horas da manhã, caminhando sobre as águas. Será que é possível um homem se manter com o coração duro mesmo assim? É. Judas estava lá na aldeia de Betânia. Eu fico imaginando, eu fico viajando essas coisas. Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, os seus 12 discípulos com ele, e Jesus fala assim: Lázaro, vem para fora. O sujeito, irmãos, estava morto há 4 dias. Você sabe o que é isso? A Bíblia diz que Jesus dá uma ordem: tira a pedra. Tira a pedra. Eu acho que deve ter assustado todo mundo. Meu Deus, o que esse homem vai fazer? Tira a pedra. Aí eles foram lá, rolaram a pedra. Jesus dá o grito: Lázaro, vem para fora. E o texto é lacônico, né? A Bíblia às vezes é lacônica, ou seja, ela é resumida. E saiu o que estivera morto. Judas viu. É por isso, irmãos, que milagre, intervenções miraculosas não são capazes de destruir as barreiras do coração do homem. É só a graça de Deus. Amém? Pastor, para terminar, por que a vida de Judas foi a maior tragédia da história? Em último lugar, porque Judas também é o exemplo de alguém que teve um início glorioso, mas um trágico final. O único que retratou, eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas o único que retratou o final de Judas foi Mateus. João não retratou, Marcos não retratou, Lucas não retratou. Pastor, por que eles tiraram essa tragicidade do final da vida de Judas dos seus evangelhos e Mateus foi o único que narrou isso aí? Eu não saberia responder, mas graças a Deus que Mateus teve a coragem de relatar para mim e para você o que aconteceu no final. Você quer saber o que foi? Vamos lá? Vamos lá? Mateus capítulo 27. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí comigo. Eu prometo que é só esse texto que eu vou te incomodar. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 3. Só esse texto existe na Bíblia sobre o final de Judas. E nenhum outro está narrado o que aconteceu com ele. Eu quero ler com os irmãos, porque Mateus foi muito meticuloso nisso aí. Mateus 27, 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. O interessante é que a palavra no grego aqui é muito interessante. A palavra não é metanoia, não é arrependimento, porque metanoia é a palavra usada para aquele arrependimento que produz a fé. Aqui a palavra remorso é um sentimento de incapacidade e erro. É aquele sentimento assim: não, fiz coisa errada. Não é a palavra metanoia, é a palavra remorso. É aquela coisa, aquele sentimento de ter feito alguma coisa mal feita e foi pego no pulo.
texto diz, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos. Só Mateus retrata por quanto Jesus foi vendido. E se você for lá em Levítico, quando trata do preço de compra de um escravo, é 30 moedas de prata. É o preço de um escravo. Olha que coisa. Foi esse preço que Judas acordou com os fariseus. Versículo 4, ele disse então aos principais sacerdotes: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Irmãos, os sacerdotes de certa feita foram mais honestos do que Judas, porque Judas devolveu o dinheiro de uma traição para a casa do Senhor. É por isso que a gente não pode acertar, viu, Antônio, qualquer oferta, não. Igreja não é lugar de dinheiro desonesto, não, irmãos. Pode guardar o seu. Livre e guarde que o seu seja desonesto. Tomara que não seja de hipótese alguma. Sabe por quê? Porque a oferta também deve ser santificada. Sabia disso? Vamos lá. Então Judas, verso 5, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou ao Senhor. Jeremias capítulo 9, verso 10, e Zacarias capítulo 11, verso 12 e 13. O único texto, irmãos, que retrata esse final trágico de Judas. A Bíblia diz que ele pega as moedas, devolve, e o texto diz que, tomado de remorso e grande dor e pranto, a Bíblia diz que ele foi enforcar-se. Pastor, por que Judas é a maior tragédia de todos os tempos? Porque finalmente, irmãos, Judas teve tudo, teve um início glorioso, mas teve um trágico final. No verso 30, o apóstolo João, ele tem aí uma expressão que ele usa reiteradamente no seu evangelho, querendo mostrar de certa forma as trevas que o ser humano se encontra. Versículo 30, olha o que ele diz: e ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. E o que está escrito aí? E era noite. Pastor, por que João, em alguns textos, ele enfatiza a noite? Você quer ver um outro texto que tem essa mesma palavra? João capítulo 3, quando Nicodemos foi ter com Jesus. O texto diz que Nicodemos, um dos maiorais dos fariseus, foi ter com Jesus, que hora? De noite. Mostrando, meu presbítero, as trevas da ignorância humana. E aqui também Judas a mesma coisa. Pastor, mas era de noite mesmo? Era. Talvez era. Por quê, pastor? Porque quando ele sai daqui e vai para o jardim, o texto diz que os homens chegaram com tochas. Ora, se eles foram com tochas é para iluminar. É porque talvez estava de noite mesmo. Mas a ideia de João vai muito além do que apenas uma estação do dia. A noite para João significa as trevas do coração do homem, e era de noite. Isso significa, queridos, que Judas estava tomado já pelas trevas. Judas ganhou dinheiro, ganhou o reconhecimento dos religiosos como alguém que compactuou do desejo de prender e matar Jesus,
mas infelizmente, irmãos, perdeu a sua alma. E eu me lembro sempre, quando eu vejo a história de Judas, daquilo que Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Judas, irmãos, perdeu o maior patrimônio que o homem pode ter. Qual é? Sua alma. Judas foi o exemplo da maior tragédia de todas, porque teve um início muito abençoado, um início glorioso. Foi escolhido por Jesus para ser um dos 12. Que início abençoado. Mas infelizmente, irmãos, aquele que foi chamado para andar na luz terminou a sua vida nas trevas. E quando a gente olha para alguns personagens da Bíblia, infelizmente a gente vê que a história se repete. Eu quero dar o exemplo só de um e eu termino. O texto diz que Deus escolheu para si um rei. Mas ele não escolheu porque era desejo do coração dele. Era desejo do povo. O povo estava insatisfeito com Samuel, o velho Samuel, aquele que havia instaurado o profetismo em Israel, aquele menino, filho de Ana, que o profeta toma para si na tenra idade, e o texto diz que ele abria as portas do templo. Que bonitinho, era o diaconinho, lá do templo, lá na época dos profetas, era o Samuelzinho com aquela túnicazinha bonitinha, que ia lá abrir a porta do local de culto e chamava o povo para cultuar o Senhor, lá em Siquém, onde estava o testemunho do Senhor. E Samuel, irmãos, cresceu então nesse ministério profético abençoado, mas no final da sua vida ele foi rejeitado. Por quê? Irmãos, por uma coisa que hoje acontece muito. Eles querem alguém que se pareça com as coisas lá fora. Todos os povos têm um rei, nós queremos um rei. Toma cuidado, irmão, para a gente não querer pegar as coisas lá de fora e enfiar dentro da igreja. Porque lá fora é assim. Queremos um rei, todo mundo tem rei, só nós que não temos rei. Samuel diz assim: pode ficar tranquilo. Eles não estão rejeitando você não, Samuel. Isso Deus para Samuel, eles estão rejeitando a mim. E o texto diz, irmãos, que Deus então ouve o clamor do povo e diz: pode deixar, Samuel, eles estão rejeitando a mim, mas eu vou dar a eles um rei. Aí deu a eles um rei. Como é que chama esse rei? Saul. Bonito, moreno alto. O texto diz que do ombro para cima ele era aquele bonitão, acadêmico, cabelão bonito. E de repente, irmãos, Deus escolhe Saul, envia sobre ele o Espírito Santo, porque o próprio Saul começou a profetizar. Opa, Saul está profetizando no meio dos profetas, ungiram ele rei. Mas preste atenção, Deus aqueceu com o pedido do povo equivocado, porque o rei segundo o coração de Deus ainda tinha que esperar um pouquinho. Era quem? Davi. E aí, irmãos, aquele homem que começou tão bem, aquele homem que teve o Espírito Santo nele no Velho Testamento, notem a diferença. O Velho Testamento o Espírito vinha e ia. Não é como no Novo, que vem, salva e fica. Aleluia. Mas no Velho não. No Velho ele vinha, capacitava, e se o sujeito não mudasse de vida, saía. Não se esqueça de Sansão. E Saul, aconteceu a tragédia. No final da vida de Saul, irmãos, ele consulta necromante. Ele consulta gente que se vendia ao misticismo, hoje espírita, buscando conselho de gente morta. Até onde o coração desse homem chegou. Até que numa batalha, quando o inimigo veio diante dele, ele chama o seu escudeiro e fala assim: eu não quero ser entregue nas mãos dos inimigos, me ajude a tomar a minha espada, e eu quero me suicidar. Igual Judas. Começou muito bem, mas não se rendeu, irmãos, aos apelos graciosos e maravilhosos do Evangelho. E ao longo do tempo teve o seu coração endurecido. E começou bem, mas teve um final muito trágico. Portanto, meu amado, cuide bem do seu testemunho. Cuide bem da sua vida com Cristo.
Cuide bem da sua caminhada. Aproveite bem as oportunidades que Deus tem te dado. A gente tem que ser mais constantes, irmãos, na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque todos os dias você é bombardeado com as coisas do mundo, não é? Todos os dias, todas as horas. E é aqui, querido, que a nossa consciência se volta de novo para Deus, para as coisas de Deus. Então, meu querido, aproveite a oportunidade. Não siga Cristo de longe, cresça em santificação. Não permita, Senhor, que o mundo puxe você para lá e você se torne mais semelhante às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, santificando você, não endurecendo você, tornando uma pessoa áspera, crítica. Não, querido. Se aproxime da graça, se aproxime da luz, e as trevas se dissiparão, amém? Cuide do seu testemunho 24 horas por dia. Comece bem, caminhe bem e termine bem. Cuidado para que o seu testemunho não seja maculado depois, porque você, de forma sistemática, foi se afastando, e quando você se assustou, as coisas de Deus já não tinham nenhum valor para você, nenhuma afeição mais para o seu coração, e um desinteresse completo tomou conta de você. Cuidado com o exemplo de Judas. Teve todas as oportunidades que alguém poderia ter e desdenhou de todas elas. Com Deus não se brinca. Cuidemos, irmãos, da nossa vida e abracemos todas essas ricas e abençoadas oportunidades que Deus nos tem dado para crescer na fé e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém? E que Deus guarde você. Deus trabalhe no seu coração. Deus traga você de volta. E que você tenha um coração macio para perceber como o nosso Deus sempre estende a mão para trazer você de volta. Até no último instante, o bocado do pão foi para quem? Para Judas. Eu, vou dar pão para esse traidor? Não dou de jeito nenhum. Mas, irmão, Jesus é demais. Até nisso ele distinguiu Judas, mas Judas desdenhou. Que Deus abençoe você. Que Deus confirme o chamado no seu coração. E que a sua vida não seja uma história de tragédia, mas que a sua vida seja uma história de grandes realizações e vitórias no nome de Jesus. Amém? Um testemunho a brilhar, não apenas nessa geração, mas as gerações futuras, como foi com José. Alguém que até hoje é lembrado como um homem que fez uma diferença imensa para o mundo inteiro. E até hoje ele tem feito diferença, porque ele andou com Cristo, andou com o Senhor. Amém?